Vamos pro São Paulo agora. Alvinegro. Vamos pro São Paulo agora, que passou ontem para as quartas de final da Libertadores, nos pênaltis. Quesada, você que fez o jogo, faz o teu resumo da partida aí, que você que analisou brilhantemente pela Rádio Bandeirantes. São Paulo fez um jogo muito seguro, né? O primeiro chute do Atlético Nacional foi aos 39 do primeiro tempo. Chute de fora da área. Tem as imagens aí, ó. Numa defesaça hoje jogaram direito? Numa defesaça do Rafael. Foi o Morelos ali? Tem as imagens do videogame. No primeiro tempo. Então, quer dizer, foi um jogo super seguro do São Paulo. O que aconteceu é o seguinte, o São Paulo fez um gol muito cedo, numa jogada de bola parada. Primeiro pau, desvio de cabeça, subiu Jogada o Luciano ensaiada. e subiu o Alan Cédric Franco. levanta o braço. Aí o Alan Franco dá uma testadinha e o André faz o gol. Aí o que aconteceu? O São Paulo foi malandramente, falou, opa, estamos com o resultado aqui, vamos administrar. Tirou a velocidade do jogo, porque o forte do Atlético Nacional, Inistrosa e Marlos Moreno, não tiveram campo para jogar. E aí eu acho o seguinte, na volta, aí é que o Crespo errou. Na volta, já podia ter voltado com o Lucas, já podia ter tirado um zagueiro e ter colocado um Ferreirinha. Ele demorou muito para fazer esse movimento. E aí aconteceu aquilo que poderia ter sido a tragédia, né? Um pênalti infantil do Enzo em cima do Morelos. O Morelos foi lá, bateu. No segundo tempo, o Rafael faz uma defesaça Antes também. disso, Duas defesaças. Duas defesaças. E aí o São Paulo volta ao jogo. Depois do gol, o São Paulo é melhor. O Ferreirinha ontem ia fazer um gol de placa. Ele pega a bola, passa por 2, 3. Na hora da finalização, ele finalizou mal. O Luciano quase faz um gol meio... O Luciano também, negócio... né? Ele deu uma racha lá, ele deu uma furada. Mas, enfim, eu acho que o São Paulo ontem ele correu o risco desnecessário. Por pouco ele não perde a classificação. E aí nos pênaltis é aquela história, né? Você tem que ter a cabeça boa para bater e treinar. Nesse aspecto. Mas e a Eu não sei se foi um jogo seguro. Do Cardona? Paulo. Teve uma confusão lá. Ele já tinha amarelo, né? Eu acho uma expulsão que é tosca pela maneira que eu enxergo o futebol, cara. Mas foi justa ou foi injusta? Não, é isso que eu quero falar. Eu acho que tosca, foi justa. Eu acho injusta. Você acha injusta? Cara, se o cara não puder provocar mais, quesadinha. Tá, mas tem que ver o que o cara falou. A gente, por exemplo, ainda não saiu a súmula, né? Porque a gente ainda não conseguiu ver tudo súmula. ali, entendeu? Eu não sei se foi um jogo seguro do São Paulo. Porque o São Paulo tinha tudo pra... Amassado. Porque o São Paulo fez 1-0 muito rapidamente, já tinha tido uma boa chance no Um lance chute só do anterior. Atlético Nacional Mas é eu um acho jogo que seguro. muito O primeiro tempo. Não, então, mas Primeiro eu tempo, acho que sim. muito mais por uma ineficiência do Atlético Nacional do que propriamente pelo que o São Paulo apresentou. Porque eu acho que o São Paulo poderia ter matado a parada muito mais facilmente do que foi o jogo, sabe? Ainda mais no segundo tempo. No primeiro tempo, o São Paulo conseguiu cozinhar a partida. Mas acho que no segundo, o São Paulo acabou entrando um pouco na pilha, sabe? A gente até falou isso ontem, né? Eu encontrei com a Isa na Zona Mista. Cara, eu falei pra ela a primeira coisa, precisava disso? Cara, o São Paulo fez 15 minutos que dava pra matar o jogo. E depois o Quesada falou bem, o São Paulo foi seguro no primeiro tempo. Eu gostei. No segundo tempo, eu acho que o Crespo errou. Eu, diferente de você, eu acho que ele errou de colocar o Lucas. Ele não deveria ter colocado o Lucas no Rodriguinho. Eu acho que você perde controle, você perde pausa. Ele perdeu. Você perde calma. O time acelera muito a bola. Sim. O Lucas não é um jogador de pausa. Sim. E quando ele fez isso, o São Paulo parou de ficar com a bola, rifou mais, e o São Paulo é um time que se defende mal. Que isso, Alfinete? O videogame. Foi 4-0. Olha o placar ali, cara. Quem que é esse... Foi 4-0 Quem que é esse jogador aí, pô? Que videogame que é esse? São imagens da Confederação Sul-Americana de Videogame que enviam pra gente todo jogo de Libertadores e Sul-Americana. Não vem reclamar comigo, mas termina a sua análise. E quando o São Paulo perde o controle do jogo, o São Paulo é um time que se defende mal em linha baixa. E isso ficou claro ontem. Dito isso, nesses momentos os goleiros bons são essenciais. E eu não sei por que, cara, que a gente aqui muita gente da imprensa de São Paulo não fomos os primeiros a fazer. Eu falo fomos porque eu sou um cara de grupo. Porque em momento algum eu achei que o Rafael era um goleiro mediano, nota 7, como você, Alfinete, o nosso querido Sormani falou, como o Celu, como tá muita gente, como o nosso ali. chat falou. Momento nenhum eu disse isso. Mas eu sou um cara de grupo, eu me incluo nessa, porque meu print tá ali na tier list.
Levou pro Sada coração. tá prestando atenção. Levou pro coração. Eu ver o que está acontecendo aí, o que o São Paulo vai fazer. E quando eu digo que um goleiro Tá vendo bom o jogo de é futebol? essencial, é porque eu não sei porque a gente desmerece o Rafael. Eu não sei se é porque ele veio da base de Minas, não sei se é porque ele veio da base do Cruzeiro, não sei se é porque ele não veio da base do Flamengo, como o Hugo, não sei se é porque ele não veio da base do Corinthians, como o Everton. Realmente não sei, porque é um goleiro que tem 36 anos, um goleiro seguro, um goleiro que acumula pouquíssimas falhas, um goleiro que ontem acertou 7, na verdade no confronto inteiro, acertou 7 dos 8 pênaltis batidos, o canto do pênalti. É um goleiro que em 19 jogos de Libertadores pelo São Paulo tomou 10 gols, é um goleiro que tem uma taxa de defesa na Série A de quase 80%, é um goleiro que evitou quase 5 gols. Então eu tenho argumento para falar que o Rafael é um goleiro de elite, e eu não sei qual é o argumento agora de quem... Ele vai entregar ainda, hein? Pode ser que entregue, cara. Pode ser que entregue. Pode ser que entregue. Igual o... Ele fez na Copa do Igual o Marcos na já hora entregou. H. Igual Goleiro o já entregou. grande, você vê na hora H, hein? Porra, hora H é melhor que ontem? Você vê na hora H, hein? Hora H é melhor que não, ontem. mas os caras chutaram o pênalti na trave. O cara pênalti pra ele fora. acertou os caras 7 chutaram o pênalti dos em 8 tudo que é lugar, cantos. menos no gol, pô. Ele acertou 7 dos 18 cantos, pegou 2 pênaltis. Não, tudo bem. Pegou Eu não tô 2 falando que ele foi pênaltis, mal. Agora, falando... Eu não sou São Paulina, mas se eu fosse São Paulina, eu gostaria de responder ao Careca lá de ontem, hein? Ah, é Porque verdade. o Careca de ontem falou, esse time... O Tele Santana está... É verdade. Como que é? Se remoendo no Falou que túmulo. se o Tele Santana visse, É um o comentarista São lá de Paulo Medellín, medíocre. falou que se o Tele Santana visse o jogo do São Paulo contra o Atlético lá na Colômbia, ele teria ressuscitado e se matado. É um São Paulo medíocre, horroroso. Ué, o Atlético Nacional não conseguiu Mas vencer na desse Colômbia São Paulo medíocre, horroroso. Mas na Colômbia- Tudo bem, mas E coloca lá de novo a não tier teve list lá eficiência para vencer o São do Paulo. Rafael, porque o Quessadinha não estava aqui ontem. Olha o que fizeram com o Rafael aí ontem, ô Quesada. Você está de acordo com esse absurdo jornalístico que fizeram aqui com o Rafael ontem? Porque compararam ele com os outros 19 Compararam nós. goleiros Os meus Série A. votos E aí foram colocaram completamente lá. diferentes. Tava ali o Everson. Pior, igual, melhor ou muito melhor? Pum, o Everson foi pro muito melhor. E o John, aí foi assim na sequência. Você tá de acordo com isso aí? Ou tem alguma... Eu acho que aquela lista de cima ali é uma lista realmente respeitável, né? Mas assim... Eu só discordo do Cássio e do John. Eu não acho que ele esteja nessa fileira aí nessa terceira fileira, não. Eu acho que ele tá um pouquinho acima. Eu também. Não, o Rafael tá ali embaixo. Você entendeu a dinâmica? Sim. Rafael tá lá embaixo. Não, o Rafael Aí teoricamente ele está tá no falando que ele igual. não Aí acho a que é gente igual, classificou os também não outros acho. goleiros comparados ao Rafael. Então, eu colocaria o Rafael ali naquela segunda lista igual a esses caras. Ele tá nessa mesma prateleira, é isso que eu tô Mas dizendo. todos que estão em cima são realmente melhores do que ele? Pra você? O Cássio é melhor, Eu não acho o Cássio O melhor. Fábio é Hoje é o melhor. Quesada, vamos ouvir o Quesada. o Everton é melhor, o Hugo é melhor, o John é melhor. O do Atlético Mineiro eu não sei se é melhor. O Everson. Eu Rossi, já discordo. eu acho que Rossi e Rafael estão no mesmo nível. Rocher Dá e pra Rafael... fazer uma só do Quesada agora, Mick Jagger? Pô, no se mesmo der é legal, nível. se der é legal. Não, tá bom, então deixa, a gente faz depois. Eu queria dizer um negócio sobre o Rafael. Vai. O Rafael, ele não tem um glamour de um Zete e nem de um Rogério Ceni. Mas teve uma atuação de Zé de Rogério Ceni. Mas ele tem o Calma, que Gui. o Gilmar também não teve jogando no São Paulo. O Gilmar, não sei se vocês lembram, Claro. o Gilmar foi um baita de um goleiro. Mas ele nunca foi um Zete nem um Rogério Mas no Ceni. Flamengo ele foi melhor, ele ficou marcado Goleiro de no Copa Flamengo. do Mundo. Tem um monte de gente que não gosta dele por outros motivos. Estou falando só da parte técnica, tá? Não estou analisando caráter, isso, aquilo. Até gosto do Gilmar, não tem problema nenhum. O que eu estou falando é o seguinte: ninguém vai ser o Zete, ninguém vai ser o Rogério Ceni. Esquece. Isso é um azar danado de goleiro. Você entrar para ser goleiro de um time que teve Rogério Ceni e antes o Zete e antes o Valdir Pérez. Pô. Cara, não é fácil para ninguém. Não é fácil para Valdir Pérez. Só gigante. Goleiro, só gigante. E José Poi, Pô, se você for esticar, entendeu? Então, o que eu acho é o seguinte, ele tá mais para um Gilmar que funciona, que resolve, mas que não tem o mesmo reconhecimento, não sei por qual motivo. Aí tem que fazer um estudo mais profundo para entender por que ele não é reconhecido. Mas você bota a mão no fogo pelo Rafa, na hora H ele vai resolver. Quando foi que ele falhou assim, de uma forma tão absurda a ponto da gente falar, pô, que goleirinho ele é? Não Tá, tem, a gente cara. viu aí contra o Atlético Paranaense. Cara, ele não falha, ele chega Gui, atrasado, tem pô. um cara querendo falar com você aí, ó. Vem.
si Tele Santana ve este Sao Paulo, vuelve y se muere. O sea, qué equipo tan malo este Sao Paulo. Pero no sé si quedarse con la amargura de no ganarle a este terrible, horroroso, espantoso Romo Sao Paulo. Qué bueno que Pero es tan todas malo las palabras que allá Nacional posibles. puede ganar. Exacto, es Eso una es una semana. esperanza. Es evidente que el rival es el más fuerte Y de los tres equipos responde colombianos. agora aos Fluminense carecas de fue la Medellín. sensación A palavra é sua. de la Copa del Mundo. Carecas, vocês têm uma puta história aí no jornalismo colombiano. Vocês são uns caras grandes, né? Estão na ESPN. Deram uma opinião equivocada, mas a graça Olha pra câmera, da fala com democracia é que a pessoa possa falar o que ela quiser, mesmo que seja uma besteira tremenda, igual esse senhor falou. Não conhece a história do São Paulo, não sabe que o time do Tele Santana em 93 não ganhou nenhum jogo fora de casa, mas sabe que o Tele Santana tem 2 títulos de Libertadores, que é o mesmo tanto que o Atlético Nacional inteiro tem. Então, São Paulo classificado, boa volta. E se o São Paulo tiene medo, igual disse a torcida do Atlético Nacional, cantou lá no estádio, porra, imagina se não tivesse. Não, Kika, vocês passaram raspando. Gui? Não tá pra tudo isso. Mas eu respeito a sua opinião. Não, ele tem Mas- razão que o São Paulo realmente foi mediano, medíocre no primeiro jogo. Só que o Atlético Mas- Nacional não teve capacidade de vencer um time desse. É isso. Sim. Se o São Paulo foi medíocre, É. o Atlético Nacional foi Mas ridículo. o Gui esteve lá no Cícero Pompeu de Toledo. Ainda pode falar assim? Pode. É o nome oficial do estádio. Não tiraram esse nome? Não, tiraram o letreiro, né? Mas Não é o nome... tiraram. Não, é o nome oficial do estádio. Não, No- então se arrancaram não chama mais Cícero Chama, Pompeu de poxa, Toledo. chama. Vamos lá, vamos ver o que teve ontem lá no Morumbis é o nome Morumbi. fantasia. Isso, vamos ver. Rafa, e muitos torcedores de São Paulo falando nas redes sociais, o Atlético Nacional perdendo 4 pênaltis, somando os 180 minutos e a disputa de pênaltis. Muitos torcedores falando que é sorte de campeão. Concorda com a torcida de São Paulo? Cara, que bom que graças a Deus deu tudo certo, a gente pode sair vitorioso, mas com certeza também nós trabalhamos muito essa semana a questão de pênalti. É lógico que a gente não gostaria que chegasse a essa situação, a gente queria fazer uma vitória em casa e passar com a vitória, mas como a gente sabe que jogos de eliminação, assim, eliminatórios, também tem essa possibilidade, nós treinamos muito e tem que ressaltar que nossos batedores bateram muito bem também, muita confiança por conta desses treinamentos e eu acho que isso ajudou muito a gente nesse momento. Você que tá com o microfoninho da placar ali? meu Isso querido Gui mesmo. Azevedo? Aquela muvuca toda de... Você não perguntou pro Rafael se ele viu a injustiça que fizeram com ele aqui ontem nesse Eu ia programa? perguntar assim, e o alfinete? Né? Mas eu quis te poupar dessa, eu acho que ele ia... O Rafael é um cara educado, né, Alfina? Com quem mais você conversou lá? Falamos também com o Cédric Soares, lateral direito português, muito criticado pela torcida, inclusive por mim. Que eu acho ele um jogador Aí mediano. chegou lá na hora, na frente dele, e se arregou. Não, e ontem ele fez uma boa partida. E na hora que ele... Cara, ontem o Enzo Dias bateu o 4º pênalti e o Cédric bateu o 5º, né? E todo mundo aqui trabalha com imprensa, a gente sabe que a gente não pode se exaltar muito, né? Nas tribunas. Cara, na hora que o Enzo Dias vai pra bater o 4º pênalti, eu pego assim o computador e bato... Relatos do Gui. E quem tava do meu lado, sentado do meu lado, era o Rodrigo Lazzarini, que veio aqui Sim, Laza. substituir a Isa. Ele tava narrando pra Flash Score lá, ele olhou pra mim com uma cara assim, vai dar merda. Aí o Enzo faz o gol. Aí na hora que vai bater o 5º pênalti, ele olha pra mim, Ferreirinha? O Lazzarini, eu falo, cara, não é o Ferreirinha. Aí eu olho pela chuteira, é o Cédric. Aí ele fala Cédric, eu falo, puta que pariu. Aí ele vai lá e faz o gol. O São Paulo E aí tem bastante restrição com o Cédric, né? Cara, tem, mas ele merece. Então fala Cédric. Eu acho os dois ruins, o Enzo e o Cédric. Só que Olha lá. ontem, por isso que eu falo do jogo seguro, eles tiraram a velocidade do Inistrosa e do Marlos Moreno. Quando acontece, a gente também tem que elogiar. Sim. Né? E o Enzo foi infantil ao fazer o pênalti no Morelos. Acontece, ele foi juvenil. Aí foi um erro dele.